de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, justiça de Deus sobre toda injustiça. Tu és o juiz de toda a terra e te pedimos justiça total e completa. Livra-nos do mal, livra-nos da maldade, das contrariedades e pedimos a tua bênção, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a nossa entrada e a nossa saída. E eu oro, Senhor, por cada pessoa que entrou aqui nessa oração, ansioso, preocupado, com muitos desafios nessa semana, com grandes responsabilidades. Nós consagramos essa semana a Ti e pedimos, Pai, sabedoria do alto, pedimos livramento do Senhor, pedimos provisão e a manifestação da justiça do Senhor. Tudo aquilo que foi tirado das nossas mãos, tudo aquilo, Senhor, que de alguma maneira perdemos no caminho, que o Senhor possa trazer uma restauração, uma restituição. Meu Pai, eu oro por aquelas pessoas que estão pedindo justiça de Deus, que estão clamando pelo Senhor, estão pedindo a graça, estão pedindo o favor do Senhor sobre a sua vida. Meu Pai, Tu não desampara ninguém. Essa pessoa que está clamando, essa pessoa que está orando agora, essa pessoa que gostaria, Senhor, até mesmo de dar o melhor para os seus filhos. Essa pessoa, meu Deus, que dia a dia ela tem se dedicado, que o Senhor possa derramar graça sobre ela, que o Senhor possa dar vitória sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção e o Teu favor, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu quero dizer a uma pessoa que está me ouvindo nesse momento, que tem trabalhado intensamente, luta para sobreviver, luta pela sua casa, luta pela sua família. Não se sinta envergonhado, porque o nosso Deus é Deus de milagres. O Senhor, Ele tem o poder de lhe ajudar, Ele tem o poder de intervir na tua vida e creia, dias melhores virão. Então não baixe a sua cabeça, levanta o seu ânimo. Josué capítulo 1, verso 8 ao 9 para você. Seja forte, seja corajoso. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te sustentar, seja você quem for que está me ouvindo nesse momento. Amém? Hoje estamos começando um propósito de 7 dias, um propósito pela justiça, justiça total. Foi essa direção que Deus me deu. Nós vamos estar clamando por justiça, sobre toda injustiça, sobre toda maldade, sobre toda inveja. E eu convido você a mergulhar nesse propósito com toda a sua fé, com toda a sua intensidade. Você que clama por justiça, está aqui a oportunidade para você clamar junto conosco e ter a ação sobrenatural de Deus sobre essa situação. Nós estaremos orando às 6 da manhã e às 18 horas, de hoje até domingo. E eu não sei, sabe por que o Senhor me dirigiu a clamar por isso, a orar por isso essa semana. Mas Deus sabe. Eu quero convidar você a mergulhar de cabeça junto comigo nesse propósito e cremos que veremos grandes coisas. Amém? Eu quero compartilhar um testemunho aqui para você, o testemunho da Beatriz, e ela escreveu assim: Deus seja louvado. Em 2021 entrei em depressão e permaneci assim por 3 anos. Fiquei trancado em casa, larguei o trabalho e tudo mais. Chorava se meu marido abrisse a porta. Um dia, uma assistente social que fazia visitas mensais passou pela minha casa. Contei a minha situação e ela me indicou suas orações, pedindo que eu as acompanhasse diariamente, e assim fiz. Passei a ouvir as orações todos os dias, de manhã e à noite, e fui acreditando cada vez mais em um Jesus vivo. Um dia eu disse: meu Deus,
Eu não sei fazer nada além de dar aulas. Sou professora, tenho 62 anos. O que será da minha vida? Alguns dias depois, recebi a notícia de que o Estado estava chamando professores de um concurso de 20 anos atrás. E meu nome estava lá. Levantei, fui atrás de tudo o que precisava, confiando e orando. E em agosto de 2024, assumi o concurso, realizando o meu maior sonho. Hoje agradeço pelas bênçãos que recebi e continuo recebendo, pois Deus é o Deus do impossível. Obrigado por tudo o que tens feito. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Que lindo o seu testemunho, Beatriz. Que coisa linda, olha só, gente. Lembra que eu estou sempre dizendo para você compartilhar as orações? Lembra disso? A Beatriz, ela estava em depressão fazia 3 anos. E uma assistente social que cruzou pela casa dela, falou para ela das orações. E ela começou a acompanhar. Diariamente, Deus a levantou das dores da alma que estavam prendendo ela. Abriu uma porta de emprego extraordinária, restaurou a vida dessa mulher. E graças a Deus, essa mulher, ela conheceu o Cristo vivo, aquele que muda histórias, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Não peço e nunca pedi para nenhum de vocês colocarem a fé em mim, mas estou sempre dizendo, coloque a fé em Jesus Cristo, porque Ele pode mudar a sua história. Amém? E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza e compartilhe essa oração, porque alguém próximo de você está precisando. Mande para essa pessoa essa oração, mande para grupos, mande para a família, vamos compartilhar. Amém? E eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. No Salmos 27, verso 8, a Bíblia diz: quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Será que nós temos buscado a face de Deus? Será que temos procurado entender o que Deus está nos dizendo? Qual é a direção de Deus para esse tempo, para essa semana? O que Deus quer que nós façamos? O tema da palavra de hoje é enfrentando o vento. O vento de Deus. O vento que sopra e que muitas vezes nós não conseguimos discernir. A Bíblia diz de onde ele vem ou para onde ele vai. Mas devemos perceber as movimentações, não só do que está acontecendo no natural, mas também as movimentações do espiritual. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no cenáculo e de repente se ouviu o som de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o vento de Deus. Nós precisamos receber da presença do Espírito Santo para dirigir os nossos passos, para nos guiar. Os moinhos de vento que estão de frente para o vento ilustram de alguma forma qual deve ser a nossa atitude como cristãos na vida. Sempre encarando o vento divino, recebendo sua brisa e nos movendo com a sua força. Como Deus está se movendo? O que o Senhor quer me dizer? Isso nós precisamos descobrir. Não podemos caminhar de forma cega na vida, sabe, deixando com que as circunstâncias nos conduzam ou deixando com que as pressões da vida nos levem. Nós precisamos ter uma direção de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor, Ele nos revele e nos mostre qual o caminho a seguir, para onde devemos ir, o que fazer em uma determinada situação. Você já reparou como algumas coisas que você não busca, de alguma maneira chega até você? E você pensa assim, puxa, mas isso não é nem responsabilidade minha. Mas se Deus trouxe aquilo para você, pode ser o vento de Deus querendo que você resolva aquela situação. Pode ser o vento de Deus querendo, sabe, que você ajude
ou que você passe aquilo para alguém que você sabe que pode resolver. Nós não escolhemos algumas batalhas. Tem batalhas que você pode escolher entrar ou não, porque Deus não quer que nós lutemos todas as batalhas, mas tem batalhas que você não escolhe e elas vêm para você. E cabe a você discernir por que Deus está permitindo aquilo, o que Deus está falando com aquilo. Sempre há um propósito divino que nós precisamos discernir do porquê que Deus nos colocou em alguns lugares, o porquê que Deus nos tirou de um lugar confortável e nos levou muitas vezes para uma zona de guerra, onde temos desafios constantes e temos que lidar com pessoas contrárias e com pessoas que não gostam da gente. Como discernir essas coisas? Como discernir o tempo? Sabe aonde Deus afasta todo mundo de você? O porquê que Deus está movendo esse vento? Está espalhando pessoas que estavam próximas de você? E tudo isso é um propósito do Senhor. O cristão que ama a presença de Deus sempre se levanta em busca da brisa do Espírito Santo, buscando entender o que Deus está falando, o que Deus está querendo, o porquê que Deus tem dito algumas coisas, qual que é o propósito de Deus, qual que é o propósito de Deus de ter aberto aquela porta e de ter fechado aquela que você tinha tanta esperança e expectativa de que era para você. Bem, Ele está sempre atento às suas voltas e disposto a se mover com o que o Espírito Santo lhe diz. A pessoa que ama a direção de Deus, que enfrenta o vento, que quer discernir o que Deus está falando, ela, sabe, não se entristece com as circunstâncias, mas procura entender o porquê que Deus tem permitido certas coisas, o porquê das permissões divinas, o porquê de algumas batalhas e o porquê, sabe, que Deus tem chamado você para mais oração, para mais jejum, para mais entrega. O porquê que Deus trouxe um convencimento no teu coração em relação a um pecado, a uma mentira, a um comportamento equivocado. Por que o Espírito Santo está levando você, sabe, para uma santificação, para uma mudança de vida? O porquê que Ele tem dito para você, levanta dessa mesa, para de andar com essa pessoa? O Espírito Santo, o vento do Espírito, quando sopra sobre nós, ele vem e ele enche um lugar. Você ouve, sabe que Deus está falando de mudança para você, Deus está falando que você precisa mudar o rumo, mudar a direção da sua vida. E quando você compreende o que Deus quer dizer, é um alívio para a sua alma, mas é desafiador também. Imagine-se como um moinho, procurando sempre receber o vento de Deus, a vida de Deus em seu coração. Alguns convidaram Jesus para viver em seu coração, mas o deixaram sentado em uma poltrona na sala e esqueceram que Ele está lá para receber todo o louvor e toda a adoração. Onde Cristo está na sua vida? Será que Cristo está apenas num cômodo ou será que Ele já encheu a casa? Será que Ele já está em todas as peças? Será que Ele já está em toda a sua vida? O Senhor Jesus, falando sobre a vida humana, Ele falou que a nossa vida é como uma casa, que se for construída na areia, que se for construída sem os alicerces certos, quando vêm as pressões, quando vem a chuva, quando vêm os ventos contrários, os ventos que não são de Deus, aquela casa cai, ela não consegue subsistir. Mas uma casa que foi movida pelo vento de Deus, uma casa que está alicerçada na rocha que é Cristo, de uma pessoa que obedece a Deus, de uma pessoa que segue as instruções do Espírito Santo, que anda na palavra, quando vem os ventos contrários, quando vem a força da água, aquela casa, ela permanece firme e inabalável. Nós precisamos permanecer firmes na presença de Deus. Por isso precisamos ser guiados pelo Espírito Santo.
Precisamos deixar com que o Espírito Santo, ele nos movimente. Precisamos deixar com que o Espírito Santo, ele encha todas as áreas da nossa vida. Não damos a honra ao nosso grande convidado, que mais do que um convidado, é o dono da nossa vida, e ele se chama Cristo. Hoje eu quero desafiar você a buscar a presença de Deus, a colocar os seus olhos no Espírito Santo, no mover de Deus, no que Deus está querendo fazer na sua vida. Porque há pessoas que perderam a direção. Há pessoas que acham que estão certas e podem estar erradas. Você acha que uma coisa é boa para você, mas de repente vem o vento do Espírito, e o vento do Espírito diz para você: não, isso não é bom. O vento do Espírito vem, e o vento do Espírito, ele sopra sobre a sua vida, e você entende que Deus está lhe dando um norte para algo. E você pensa da seguinte maneira: puxa, mas será que essa é a vontade de Deus? Mas o Deus que servimos é um Deus dinâmico, que sempre vai nos levar para fluir no Espírito, que sempre vai nos levar para sermos guiados pelo Espírito. Coloque seu rosto na direção do Espírito Santo e fique satisfeito com esse vento que está enchendo a sua vida, que encheu a casa no Pentecostes, que também enche a nossa vida. Quando o mover de Deus vem sobre nós, o mover de Deus nos leva para uma vida mais próxima da face de Deus. O mover de Deus, como disse o salmista, nos Salmos 27:8, ele ouviu: buscai o meu rosto, e o meu coração te disse: o teu rosto, Senhor, buscarei. Há momentos que Deus vai nos chamar para uma busca mais intensa. É o vento do Espírito soprando. É o vento do Espírito dizendo: faça isso. Eu vim do sul do Brasil. Agora, esse final de semana, eu fiquei 3 dias ministrando. Ministrei em Novo Hamburgo, ministrei em Caxias do Sul, ministrei em Farroupilha. Foram 3 dias semeando a palavra em 3 lugares diferentes. E eu pude ver que foi o vento do Espírito que me levou para ministrar naqueles lugares, para abençoar a vida daquelas pessoas. Eu me senti honrado por Deus, por Ele ter me escolhido para servir aquelas pessoas, ouvir os seus testemunhos, ver a maravilhosa e tremenda graça que Deus tem derramado, sentir o vento do Espírito avivando aquelas pessoas, as crianças. Sabe, é incrível quando você sente que é Deus te movendo, quando você sente que é Deus guiando você a fazer algo. Quanto tempo faz que você não sente Deus te guiando para algo? Quanto tempo faz que você não sente a brisa do Espírito Santo, sabe, lhe levando para uma vida de mais entrega, para uma vida de mais integridade, aonde Deus está corrigindo o teu caráter, aonde o Espírito Santo está trabalhando nas entranhas da tua alma, do teu ser? Quanto tempo faz que isso não acontece? Por isso, o vento do Espírito está soprando. Enfrenta esse vento hoje. Enfrenta o vento do Espírito, porque o Espírito Santo está dizendo para você: busque a minha face. Eu tenho novas direções para a tua vida. Busca o meu rosto, eu vou falar contigo. Busca a minha face, eu vou mostrar para você o que eu quero para a sua vida. Esse vento soprou também sobre a vida de Saulo, quando ele estava perseguindo os cristãos. Então ele teve uma experiência na estrada de Damasco, e o Senhor falou a Ananias, o Senhor disse: eu quero que você vá, imponha as mãos sobre Saulo, para que ele retorne a ver. E Ananias disse: não, Senhor, esse homem é terrível, eu ouvi algumas histórias pesadíssimas sobre ele. E o Senhor disse: não, vai, porque eu vou mostrar para você como ele é um vaso escolhido para mim. O vento do Espírito estava soprando sobre Saulo. Quando o vento do Espírito está soprando sobre alguém, Deus envia profetas a ele. Quando o vento do Espírito está soprando sobre alguém, Deus movimenta a fé daquela pessoa. Deus envia alguém para, orar por você. Deus envia alguém para entregar uma palavra para você, porque esse é o vento do Espírito Santo. Glória a Deus. Receba o vento do Espírito Santo, porque novas direções, novidades vêm sobre o teu caminho, em nome de Jesus. Amém?
eu deixo essa palavra, essa instrução ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Deixa eu abrir aqui. E eu quero convidar você, hoje nós vamos ter, hoje e amanhã na verdade, nós vamos ter aula dentro da Academia Quino Global e você não pode perder. Eu convido você a estar junto comigo dentro da Academia Quino Global. É uma escola online que eu tenho e você pode estar junto conosco. O link está aqui na descrição. E depois da aula de hoje, eu estarei dando algumas direções, conselhos, vai ser maravilhoso. Você que é meu aluno na academia, eu te espero. E você que não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno, tá bom? Também estamos em lançamento do nosso Café com Jesus Kids. Olha que tremendo. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, conta a história para criança, Davi e Golias, a fé que vence gigantes. Aqui conta a história de Davi. E na outra página, olha só, tem o desenho para a criança pintar. Aí tem várias histórias, tem brincadeiras no final, mas o mais importante é que tem a palavra de Deus para abençoar a criança. E junto com o Café com Jesus Kids, a gente está enviando esse kit de canetinha para as crianças, tá? Que vai junto. É um kit para as crianças poderem pintar, se divertir e aprender a palavra de Deus. Você pode adquirir para dar de presente para outras crianças. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Você pode entrar lá no meu site www.vinicius7.com.br e adquirir o kit Café com Jesus Kids. E esse aqui é o Café com Jesus para adultos, né? Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Deixa eu só mostrar para você. Olha que tremendo que é por dentro. Tem um versículo bíblico, uma oração para você para aquele dia, as direções para o dia e aqui embaixo você vai escrever a sua própria oração. Amém? Nossos livros vão te ajudar, vão ser bênçãos, mas não esqueça, leia a Bíblia primeiro. E depois de você ler a sua porção diária da Palavra de Deus, daí você leia o devocional, certo? Essa é a ordem certa das coisas, não inverta. Muito bem. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos em nome de Jesus. Você me perdoe que a minha voz, eu preciso restaurar ela. Eu passei 3 dias de evento, fora os 3 dias de evento. Eu fiz muitas lives, atendi muita gente, dei conselho para pessoas. Então, a minha voz está no limite do limite. Como diz o gaúcho, está na capa da gaita, mas Deus vai renovar, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu dar um recado aqui para você hoje, à noite, eu vou fazer a oração ao vivo. Quando terminar a minha oração, nós vamos ter uma ministração sobre família, sobre casais, hoje e amanhã, tá? Então, depois que acabar a minha oração, quando acabar a minha oração, já vai entrar imediatamente o evento de casais.
por que esse evento de casais hoje e amanhã? Porque Deus me direcionou a abençoar as famílias esse mês de outubro. Nós queremos fazer uma oração especial pelas famílias, pelos casamentos. E eu convidei 2 amigos meus para ministrar. Hoje vai ministrar um amigo e amanhã vai ministrar outro amigo depois da oração. Então eu gostaria que você se organizasse para estar conosco hoje, tá? Quando acabar a minha oração, você vai ver, vai entrar o louvor e depois vai entrar uma ministração especial sobre família e uma oração especial hoje e amanhã, ok? Muito bem, então já deixei todo mundo avisado. Eu quero fazer uma oração por você agora. Posso orar por ti? Amém? E essas dores que você tem tido no estômago, seja você quem for que está aqui nessa live, eu quero liberar uma palavra de cura e uma palavra de saúde, em nome de Jesus. Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Se Deus me deu a direção dessa palavra para essa semana, eu creio, Deus vai fazer justiça. Tem gente aí que está clamando por justiça. Então, entre com fé nesse propósito. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu oro agora e eu peço, toque-os com o teu poder e com a tua graça. A minha oração, Espírito Santo de Deus, é para que cada pessoa seja visitada pelo teu poder, seja visitada pelo teu sobrenatural. Quebra as barreiras, desfaz as amarras e que todo tipo de maldade contra a vida dessa pessoa não prevaleça. Meu Deus, nós oramos por justiça total e completa agora. Que todo o plano de Satanás seja cancelado, todo o plano do inimigo seja desfeito e que o Senhor dê vitória a essa pessoa. Meu Deus, eu oro por justiça de Deus tocando na vida dela, justiça de Deus tocando na casa dela. Oro, Senhor, por toda mulher que está doente e por todo homem também que está doente. E eu declaro saúde sobre a vida de cada um deles. Jesus, tu cura e a nossa fé está em ti. Por isso, no nome de Jesus Cristo, nós declaramos saúde ao teu corpo físico. Saúde sobre você agora. Receba o toque de Deus, receba a ação do Espírito Santo sobre a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos uma visitação do céu sobre essa pessoa. Visita agora, Pai, e que esse dia seja marcado por respostas divinas, esse dia seja marcado por provisão, esse dia seja marcado pelo sobrenatural de Deus, no nome de Jesus Cristo. Visita cada filho e cada filha do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana na paz do Senhor. Às 9 da manhã vou estar aqui com vocês, certo? 9h45 vou estar na Academia Kindle e às 18 horas vou estar ao vivo aqui junto com vocês na oração. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, proteção, livramento no dia de hoje. Consagramos esse dia a Ti, Jesus, e pedimos a sabedoria do céu. Pedimos também que tudo que estiver ligado a nós seja abençoado pelo Senhor. E o que não for do Senhor na nossa vida, afasta, tira do nosso caminho e nos dá livramento. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça. Precisamos do Teu favor. Oramos para que toda a nossa casa esteja coberta com o sangue de Jesus Cristo. Que todo tipo, Senhor, de amarra, de contrariedade, de inveja contra nós, contra o nosso caminho, em o nome de Jesus, caia por terra. Apresentamos a Ti também, Senhor, todos os pedidos de oração da vida extraordinária, irmãos que estão no Brasil, fora do Brasil, intercessores, aqueles que estão clamando, aqueles que estão apresentando ao Senhor suas petições. Nós pedimos resposta do Senhor, pedimos liberação de milagres. Oramos também por cura daquele que está doente,
fisicamente ou emocionalmente, porque cremos que Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Invocamos a presença de Jesus no dia de hoje e pedimos fortalecimento espiritual, pedimos o fortalecimento do Senhor, que todo medo, que toda insegurança, que tudo aquilo, Senhor, que combate, seja na mente, seja na alma, no nome de Jesus, que seja agora repreendido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tira a ansiedade, Pai, tira a angústia, tira as aflições de alma e traga alívio, Pai, a esta vida, alívio a essa casa. Que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarda o coração dessa pessoa, guarda a sua mente e tudo que estiver ligado a ela, no nome de Jesus Cristo. E pedimos que a tua doce e poderosa presença esteja sobre nós, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você nesse começo de dia. Estamos com muita expectativa por aquilo que Deus vai fazer no dia de hoje. Eu gostaria de declarar em nome de Jesus que Deus é muito mais do que nós pensamos ou imaginamos e não podemos colocar um limite para o agir de Deus. Ele pode fazer além, muito além do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus fez coisas grandes na minha vida e pode fazer na tua vida. Eu estava ontem orando e meditando e lembrando que um dos maiores propósitos de Deus na minha vida é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Porque da mesma maneira que eu ouvi a Deus e isso mudou a minha história, se você ouvir a Deus também pode mudar a sua vida. Nós precisamos começar a redefinir padrões e hábitos na nossa vida. E uma das coisas que nós precisamos de imediato redefinir é colocar Deus em primeiro lugar, consultando a Ele, buscando a sua direção, buscando a sua face, para que nós venhamos a errar menos aqui nessa vida. Porque é isso, gente. Falhar, todo mundo falha. Eu falho, você falha. Agora, à medida que eu diminuo as minhas falhas, que eu paro de errar nas minhas decisões, que eu consulto a Deus para qualquer virada e mexida na minha vida, eu estou colocando aquela parte da minha vida, aquele momento da minha vida totalmente no controle de Deus. E quando você coloca a sua vida no controle de Deus, não tem como a sua vida ser a mesma. Ela vai mudar. Amém? Ela vai mudar. Você ouvindo a Deus vai mudar. Eu quero começar hoje aqui com o testemunho da Inácia, e ela escreveu assim: eu tinha um problema no estômago desde criança. Não podia comer massas, ovos e algumas frutas porque meu estômago queimava muito. Ouvindo a oração, eu tomei posse e fui curada para a honra de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Deus abençoe você também, Inácia. Jesus Cristo, Ele cura, a nossa fé está nele e nós não podemos tirar os nossos olhos dele. Estamos nesse propósito da vida extraordinária, vai até esse domingo, amém? Vai até esse domingo, estamos firmes nesse propósito, orando às 6 da manhã e às 18 horas. Segunda-feira nós começamos um outro propósito, mas eu quero pedir para você que agora, nesse final desse propósito da vida extraordinária, que você possa, se dedicar um pouco mais. Porque eu creio que desde o início Deus tem nos falado, até antes desse propósito, do combate espiritual que algumas pessoas têm enfrentado para orar. Então mantenha-se firme e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Deus me deu uma palavra, 4 verdades que nós nunca podemos esquecer. 4 verdades. A primeira verdade está lá em Zacarias capítulo 4, verso 10. A Bíblia diz: não despreze os pequenos começos. O que você considera pequeno hoje é apenas o começo de tudo que Deus tem reservado para você. Então, nós nunca podemos medir a nossa vida pela nossa condição atual. Na condição atual,
Quando você olha, você pensa assim, puxa, mas não tem como eu viver coisas grandes debaixo de tanta limitação como eu estou, com tão pouco recurso, com tão pouca ajuda. Eu olho para isso que eu tenho e é tão pequeno. Nunca despreze os pequenos começos, a Bíblia diz, porque são desses começos que vêm coisas grandiosas. Eu costumo dizer que aquilo que já nasce grande é um monstro, mas aquilo que começa pequeno e que vai crescendo e que vai sendo colocado nas mãos de Deus e que vai recebendo estratégias de Deus, ele vai crescendo de forma constante até se tornar algo grande. Por isso, acredite naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Pode ter começado de forma pequena, de forma extremamente limitada, com pouco recurso, mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar e não desprezar. A Bíblia diz, não despreze. O que é desprezar? É dizer, sabe, isso nunca vai dar em nada. Isso nunca vai ser algo grande. Isso nunca vai ser algo relevante. Você tem que confiar em Deus. Você tem que crer que há planos maiores de Deus e que Deus pode surpreender a mim, pode surpreender você. Então, através dessa porta de emprego que você considera pequena, Deus pode lhe dar ali uma estratégia ou pode ter lhe colocado naquele lugar para você aprender, para que amanhã você possa empreender. Então, tudo existe um propósito na vida da pessoa que está nas mãos de Deus. Se você crer naquilo que Deus colocou nas suas mãos, isso pode crescer. Mas só vai crescer se você não desprezar. Porque alguns acabam desprezando. Daí começam a ignorar o negócio, começam a ignorar o que Deus deu, colocou nas mãos. Daqui a pouco vira em nada. Porque a pessoa não valorizou, ela não creu, ela não acreditou, ela não sonhou com aquilo. Então não tem como acontecer. Mas quando você acredita, no começo, você acredita no que Deus colocou na sua vida, você começa a crescer, você começa a avançar. Então você diz assim, puxa, eu estou muito longe dos concorrentes da minha cidade, eles estão num outro nível, num outro patamar, eu estou pequenininho. Pare de pensar dessa maneira. O que hoje é uma loja, o que é duas, amanhã pode ser 5, amanhã pode ser 10. Não há impossíveis para Deus. Deus pode começar, sabe, a lhe dar novas instruções. Ele pode guiar você, Ele pode começar a abençoar você em coisas grandes. Se você olhar todas as grandes empresas, elas começaram muito pequenas. Esses dias eu estava vendo um testemunho de um homem que começou a fabricar, ele começou a fábrica no galpão da casa dele. Um galpãozinho pequeno. E hoje já tem um galpão de mais de 12 mil metros quadrados. Poucos anos depois, é alguém que acredita nos pequenos começos. É alguém que acredita nos projetos de Deus. Então, você tem que acreditar no que Deus colocou na sua vida. Até você que tem um ministério. Você começou no ministério. De repente você começou, num lugar bem pequenininho. Ou você, sabe, começou gravando algumas gravações. E você diz assim, puxa, é tão simples aonde eu estou. Eu comecei a fazer minhas primeiras gravações dentro de um banheiro, porque era o melhor lugar de iluminação. Não tinha iluminação, não tinha microfone bom. Então o melhor lugar de som, o melhor lugar de iluminação era dentro de um banheiro. E eu me enfiei dentro de um banheiro para fazer as primeiras gravações para o YouTube. Hoje Deus me deu estúdio. Estou na televisão, agora terminei meu contrato com a Band no início desse mês, mas vou até o final do mês na Rede TV. E tudo isso aconteceu pela graça de Deus na minha vida. É não desprezar os pequenos começos. A primeira congregação que eu cuidei tinha 4 pessoas. O púlpito era feito de partes de guarda-roupa. A caixa era uma caixa de som com um microfone com fio. Eu não vou esquecer, foi o meu começo, Foi o meu começo. Depois fiquei 15 anos à frente
da igreja. E depois sim, comecei a ser um pastor voluntário porque eu não consegui mais cuidar da igreja. Comecei a escrever livros, comecei a viajar. O meu canal do YouTube cresceu. São mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham nas redes sociais hoje. Então, é muita coisa que a gente está envolvido. Mas eu comecei lá, gravando dentro de um banheiro. Então, eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, que talvez você comece bem pequenininho, mas é assim mesmo que Deus quer que você comece e comece acreditando. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Acredite no poder de Deus, acredite que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. A segunda verdade que eu queria trazer para você é Jó 33,16, que diz: Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Não deixe de verificar as notificações do céu. É a segunda verdade que eu quero compartilhar com você. O que são notificações do céu? Quando você recebe uma mensagem do seu celular, não tem um aviso ali que você recebeu uma mensagem? Tem um aviso, né? É a notificação. Quando você recebe um e-mail, fica marcado ali no seu celular que você recebeu um e-mail. Bem, todos nós recebemos notificações do céu. O Espírito de Deus nos avisa quando algo está para acontecer. O Espírito de Deus, ele sempre nos dá, seja em sonho, seja em visão, seja por meio de uma profecia, seja até mesmo dentro de uma impressão no Espírito. Inclusive, eu fiz uma live ontem, às 9 da manhã, aqui no canal sobre isso, falando que Deus muitas vezes inquieta o nosso coração, porque Ele quer que a gente ore por algo, Ele quer nos mostrar alguma coisa, são as notificações do céu. Deus pode estar querendo dar um livramento para você, um livramento para um filho seu. Deus pode estar querendo lhe guardar em um negócio que você está querendo entrar. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já saí de cada furada, dando ouvidos à notificação do céu. Porque toda vez, eu já contei aqui para vocês, mas alguns são novos aqui me acompanham, eu estava pronto para fazer um negócio, porque eu gosto de empreender também. Essa é uma das coisas que eu faço já há alguns anos. Eu gosto de empreender, seja numa coisa, seja noutra, sabe? Sem atrapalhar meu ministério, mas eu gosto de empreender. E eu estava para entrar num negócio de sócio com uma pessoa. Eu não sou muito de sociedade, aconselho as pessoas a não fazer sociedade. Em alguns casos é estratégico fazer uma sociedade quando você não pode estar totalmente à frente. E eu estava para entrar numa sociedade. Saindo de casa para vir para o escritório, saindo, bem na porta, assim, na portaria, o Espírito Santo falou comigo: encosta o carro. E quando eu encostei o carro, o Senhor me disse assim: não entre nessa parceria. E aquilo que era paz em mim, aquilo que, sabe, porque todo empreendedor gosta de olhar para frente e de ter esperança em qualquer coisa, né? Acreditando que pode ser uma coisa grande. E o Senhor ali me deu uma angústia. Ele disse: não entre nessa parceria. Mas dito e feito, foi uma das melhores coisas que Deus, sabe, me deu de livramento. Porque depois eu vi que era tanta coisa ali que poderia de alguma maneira me prejudicar, sabe? Que eu até hoje eu agradeço a Deus só de lembrar. Senhor, obrigado por não ter me deixado entrar nessa sociedade, por não ter me deixado entrar nessa parceria. Eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, esteja com os teus ouvidos no céu. As notificações do céu têm que fazer parte da tua vida. A terceira coisa é, quando o mundo fala de escassez, Deus sempre fala de abundância. Escolha quem você quer ouvir hoje. O mundo está falando todos os dias que vai faltar, o mundo está falando todos os dias que vai ser difícil, o mundo está falando todos os dias que cada vez mais, sabe, vai haver uma desigualdade. Mas o que nós precisamos crer no que está escrito na palavra de Deus? Isaías 1, verso 18 e 19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. O Senhor está falando que se eu ouvir Ele, olha só, se eu ouvir Ele, eu vou comer o melhor dessa terra. Se eu ouvir a Deus,
eu irei acessar do maná do céu, das promessas de Deus. Deus vai abençoar o meu trabalho, Deus vai multiplicar as coisas que estão nas minhas mãos, Deus vai abrir os céus de favor sobre mim. Tudo que eu preciso fazer é ouvir a Deus. Se nós ouvirmos a Deus, nós viveremos a abundância. Agora, é você que decide ouvir ou a Deus para a abundância ou ouvir o sistema para a falta, para a escassez. Porque é isso. Estamos ouvindo todos os dias de crise. Estamos ouvindo todos os dias de dificuldade. Estamos ouvindo todos os dias que as coisas vão ficar pior. Estamos ouvindo todos os dias, sabe, um monte de coisas. Mas nós precisamos manter os nossos ouvidos na palavra. A palavra de Deus não falha. E a Bíblia diz que se eu ouvir a Deus, eu comerei o melhor dessa terra, minha casa comerá o melhor dessa terra. Eu gostaria que você escrevesse isso aqui nos comentários. Se eu ouvir a Deus, eu vou comer o melhor dessa terra. Declare aí nos comentários, se eu ouvir a Deus, eu vou comer o melhor aqui dessa terra. Não é uma promessa minha, é uma promessa da palavra de Deus. É uma promessa da palavra de Deus. Dê ouvidos a Deus, aprenda a ouvir a Deus. E a quarta coisa, ter as prioridades certas abrirá todas as portas para você. Eu vou repetir isso porque, sabe, isso é uma das coisas que mais marcou a minha vida. Isso é uma das coisas que mais tem marcado o meu ministério. Dar prioridades ao céu. Dar prioridades ao céu. Como eu disse para vocês, hoje eu sou um pastor voluntário dentro da igreja, ou seja, eu não recebo para estar dentro da igreja. Eu não recebo, não tenho salário da igreja. Mas por que eu e a minha família servimos e todo domingo você vê, não importa se eu estou aqui, não importa se eu estou nos Estados Unidos, aonde eu estiver, eu transmito o culto, eu estou na igreja no domingo, eu sirvo a igreja. Por que eu faço isso? Anunciei gratuitamente. Por quase 3 anos eu anunciei gratuitamente os cultos da igreja aqui em Alphaville, na televisão, sabe? Sem nunca cobrar R$1 da igreja. Por que eu faço isso? Porque a minha vida tem sido colocar Deus como prioridade, dar prioridade ao reino de Deus. E não existe, sabe, aqui nessa terra, investimento maior do que investir no reino de Deus. É isso que eu acredito com todas as minhas forças nisso. É por isso que você tem as prioridades certas na sua vida, Deus em primeiro lugar, depois a sua família, sabe, a sua família, ter a sua família como uma prioridade, isso é uma bênção de Deus. E depois vem as outras coisas, aí depois vem trabalho, aí depois vem projetos, vem sonhos e vem outras coisas, mas a prioridade é Deus. É Deus. Se eu colocar Deus à frente da minha vida, todas as outras coisas, Deus vai acrescentar. Tem muita gente que não compreendeu ainda esse princípio, que se colocar Deus como prioridade da sua vida, as portas vão se abrir. Escreva isso, se eu colocar Deus como prioridade, as portas vão se abrir. Eu não estou dizendo, sabe, para você se enfornar dentro de uma igreja e deixar de trabalhar ou deixar de viver a sua vida enfornar. Não, e não é isso. Eu não estou falando disso, eu estou falando de prioridade. Começar seu dia com Deus, apresentar tuas decisões primeiro a Deus antes de tomar. Eu estou falando, sabe, de você colocar o Senhor na frente da sua vida. É você dar uma prioridade ao Senhor. Quando você faz isso, de dar uma prioridade ao Senhor, tudo na sua vida vai ser guiado por Deus. As portas vão se abrir. Por quê? Porque você está cumprindo um princípio. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino e as portas se abrirão. É isso que está escrito. Não é eu que digo, é a palavra que diz. O acréscimo vem pela prioridade. Com isso, eu entrego essa palavra de hoje a você. Medita nessas coisas. Amém? Medita nessas 4 verdades que eu compartilhei, porque é bênção para a tua vida. Amém? Eu gostaria de pedir para você que está aí, para deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e se puder compartilhar com amigos, com parentes, mandar para grupos essa oração, faça isso. Mande para o máximo de pessoas que você puder essa live. Manda para o máximo de pessoas que você puder.
As pessoas precisam saber disso, desses princípios que movimentam as coisas na vida. São princípios que movimentam as coisas na vida. Amém? E eu quero rapidamente falar dos meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Olha só, aqui tem o versículo bíblico, as direções para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. Os dois livros juntos dá mais de 700 orações, só de orações, certo? Que vai abençoar teu dia. Comece seu dia primeiro com a Bíblia, depois leia um bom livro. E os devocionais vão ajudar você a enriquecer sua fé. Amém? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E também eu tenho a academia aqui no Global, que inclusive hoje eu vou transmitir a Escola de Profetas por dentro da academia aqui no Global. E hoje, como é o primeiro dia da escola, a gente vai transmitir 100% da escola, nós vamos transmitir dentro da academia aqui no Global, certo? Amanhã que nós vamos transmitir apenas uma parte, porque tem uma parte que é só no presencial que eu ministro, certo? Eu convido você a se tornar nosso aluno, a fazer parte, não só para participar da Escola de Profetas, mas para você, sabe, crescer espiritualmente, para você andar mais perto de nós, para você que ama o profético, que entendeu já que esse é o seu chamado, certo? Porque você está aqui, você pode estar aqui nessa oração por dois motivos. Um, porque Deus está te chamando para orar, e o segundo, porque Deus está te chamando para o profético. Ou seja, há um propósito de Deus e você está aqui. Há um propósito maior que você talvez nem saiba, certo? Então eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no meu site. Vem ser aluno da Academia aqui no Global. Você vai ver que bênção que vai ser aí na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio. Deixa eu só trocar essa tradução aqui, que essa tradução é a tradução que eu leio, mas tem gente que não conhece ela. Peraí, deixa eu mudar aqui para a tradução da Almeida. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero liberar uma palavra sobre um homem chamado Érico. Deus está te visitando, Érico. Você é um professor e Deus vai abrir portas na tua vida em o nome de Jesus Cristo. O Senhor também vai te colocar em lugares de maior influência. É um propósito de Deus na tua vida. São conexões que Deus está preparando para você. Por isso, que o Senhor derrame graça sobre você, porque vem um novo tempo e um tempo onde você vai ter que se movimentar muito rápido nesse tempo. Amém? Eu também quero falar com uma mulher que tem tido sérios problemas no couro cabeludo. Cabelo que está caindo, alergia no couro cabeludo, feridas. Eu quero declarar saúde sobre você, Jesus Cristo dá saúde. Eu declaro saúde sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu também quero orar por essa família que é de uma cidade do interior, que está aqui me ouvindo, que tem uma das suas filhas com um sério problema nas pernas e o Senhor está tocando em vocês. Eu vejo mudanças que estão acontecendo na vida de vocês, de qualidade de vida, portas que estão se abrindo, espírito de escassez caindo por terra da vida de vocês.
e toda injustiça sendo visitada por Deus. Por isso, espere mudanças que vai ter significativa na vida de vocês, honra do Senhor sobre a vida de vocês. Também há pessoas que estão aqui, que estão lutando contra câncer de pele, e seja você quem for que está lutando contra câncer de pele, eu quero fazer uma oração agora por você. Jesus Cristo cura, eu creio. Faça a sua parte natural, vá aos médicos, faça os tratamentos, tudo que o médico disser, faça, né, segundo o que você decidir, mas acredite, Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero orar por vocês agora. Nós vamos levantar um grande clamor, e se você não compartilhou essa oração, depois eu quero pedir que você compartilhe essa oração, por gentileza. Amém? Ainda mais se você conhece pessoas que estão com problemas e que precisam de uma intervenção de Deus. Senhor Deus e Pai, eu oro agora apresentando todos os pedidos de oração a Ti. Toda pessoa que está em oração junto comigo, aqui, Pai, pessoas que estão clamando, pessoas que estão intercedendo junto comigo, que o Senhor coloque a mão sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Coloque a mão sobre a vida dela e traga livramentos para ela, livramento a ela, livramento à sua casa, e tudo aquilo, Senhor, que atrapalhe, tudo aquilo que é confusão, tira do caminho dela. Eu apresento os pedidos de oração a Ti. Eu peço um milagre, eu peço uma intervenção do Senhor. Coloca a Tua mão sobre a vida dessa pessoa, Pai, e traga respostas, traga céus abertos sobre a vida dela. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Coloca a Tua mão, no nome de Jesus Cristo, que a enfermidade renda-se a Jesus, a dor renda-se a Jesus, o câncer renda-se a Jesus, a inflamação, as infecções, as dores no corpo, a depressão, a tristeza, a angústia, renda-se a Jesus Cristo agora. Pai, essa pessoa que está orando pelos seus filhos, coloca a Tua mão agora e nós te pedimos, intervém, Pai, com o Teu poder, com o Teu sobrenatural. Oramos por portas abertas no dia de hoje, oramos por grandes coisas, por provisões de Deus, oramos por milagres. Eu oro também por essa pessoa, Pai, que está sem forças para continuar, para que ela receba agora o fortalecimento do Espírito Santo sobre a vida dela, que a mão poderosa do Senhor venha sobre ela, toque-a com o Teu poder, Senhor, toque-a com a Tua graça, e repreendo todo medo, repreendo toda a opressão espiritual, toda a influência da inveja, da maldade, da contrariedade. Eu digo, sai do caminho dessa pessoa. Também, Senhor, libera uma palavra sobre o caminho dessa pessoa, sobre os ares dela e sobre tudo que estiver ligado a ela, que toda injustiça, que todo mover maligno que possa afetar ela, caia por terra no nome de Jesus. Senhor, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração até 9 da manhã e depois 18 horas.